particularidades, pois os Alpes, os Pirineus, o Reno, o Ródano e o Loire eram fáceis de reconhecer. Fixa bem a tua atenção, disse minha companheira. Pronunciando essas palavras, punha-me ao mesmo tempo na fronte a extremidade de seus alongados dedos, como se quisesse magnetizar meu cérebro e dar às minhas faculdades de percepção um poder maior ainda. Então sondei, penetrei mais atentamente ainda os detalhes da visão, e tive diante dos olhos a Gália da época de Júlio César. Era no tempo da Guerra da Independência, animada pelo patriotismo de Vercingetorix. Vi esses aspectos do alto, tal qual vemos as paisagens lunares com o telescópio, ou da barquinha do aerostáto avistamos uma região, mas reconheci a Gália, o Averghini, Gergovia, Puy-de-Dôme, os vulcões extintos, e meu pensamento reproduziu a cena gaulesa, da qual resumida imagem me chegava. Achamo-nos a tal distância da Terra, disse Urânia que a luz consome para chegar de lá até aqui todo o tempo que nos separa da época de Júlio César. Aqui, recebemos, somente agora, os raios luminosos partidos da Terra naquele período. Entretanto, a luz viaja no espaço etéreo com a velocidade de 300.000 km por segundo. É rápido, muito rápido, mas não é instantâneo. Os astrônomos da Terra, que estão agora observando as estrelas situadas à distância em que nos achamos, não as avistam tal qual elas são atualmente, mas tal qual eram no momento em que partiram os raios luminosos que lhes chegam somente hoje, isto é, com o aspecto de mais de 18 séculos. Da Terra, nem de nenhum ponto do espaço, jamais se avistam os astros no aspecto do que eles são, mas do que foram. Tanto mais atrasado se está sobre a sua história, quanto mais afastado dele se acha. Vós outros observais com o maior cuidado, ao telescópio, estrelas que não existem mais. Algumas mesmo dessas estrelas, que se avistam a olho nu, já não existem. Várias nebulosas, cuja distância é analisada com o espectroscópio, já se tornaram sóis. Muitas das vossas belas estrelas rubras estão presentemente apagadas e mortas. Aproximando-vos delas, não as veríeis mais. A luz emanada de todos os sóis que pululam na imensidade, a luz refletida no espaço por todos os mundos iluminados por esses sóis, leva através do céu infinito as fotografias de todos os séculos, de todos os dias, de todos os instantes. Olhando para um astro, só se vê o que era no momento em que partiu a fotografia que dele se recebe, tal qual, ouvindo um sino, só se recebe o som depois que partiu, e tanto mais tempo depois quanto mais afastado dele se está. Daí resulta que a história de todos os mundos viaja atualmente no espaço sem jamais desaparecer absolutamente, e todos os acontecimentos passados estão presentes no seio do infinito indestrutíveis. A duração do universo não terá fim. A Terra há de acabar, e um dia não será mais do que um túmulo. Mas haverá novos sóis e novas terras, novas primaveras e novos sorrisos, e a vida florirá sempre no universo sem limites e sem fim. Quis mostrar-te, continuou depois de uma pausa, de que modo o tempo é eterno. Tinhas sentido o infinito do espaço. Tinhas compreendido a grandeza do universo. Agora, está feita a tua viagem celeste. Aproximemo-nos da Terra, de volta à tua pátria. Quanto a ti, ajuntou ainda traço, fica sabendo que o estudo é a única fonte de todo valor intelectual, e que o conhecimento do coração humano conduz indulgência à bondade. Jamais sejas nem pobre, nem rico, livra-te de toda a ambição, e assim de toda a servidão, sê independente. A independência é o mais raro dos bens e a primeira condição de felicidade. Urânia falava com a sua voz suave. Mas, a comoção produzida por todos aqueles extraordinários quadros, de tal modo me abalaram o cérebro, que fiquei subitamente possuído de grande temor. Um calafrio percorreu-me da cabeça aos pés e foi, sem dúvida,
o que ocasionou o meu súbito despertar, em meio de viva agitação. Aí, a deliciosa viagem celeste estava terminada. Procurei Urânio e não a encontrei mais. Um límpido raio de lua, penetrando pela janela do meu aposento, vinha afagar a orla de uma sanefa, e parecia desenhar vagamente a forma aérea do meu celeste guia, mas era apenas um raio de lua. Quando, no dia seguinte, tornei ao observatório, o meu primeiro impulso foi correr, sob qualquer pretexto, para o gabinete do diretor e tornar a ver a musa sedutora que me favorecera com tal sonho. A pêndula havia desaparecido. Em seu lugar, ostentava-se o busto, em mármore branco, do ilustre astrônomo. Procurei em outros compartimentos e, a propósito de mil pretextos, até nos aposentos particulares, ela, porém, havia desaparecido. Durante dias, semanas, procurei, sem conseguir tornar a vê-la, nem mesmo saber o que era feito dela. Tinha um amigo, uma confidente, mais ou menos da minha idade, embora parecesse um tanto menos moço por causa de sua barba nascente, mas do mesmo modo grandemente apaixonado do ideal, e mais sonhador ainda, talvez o único, além disso, de todo o pessoal do observatório, com quem eu me havia intimamente ligado. Compartilhava das minhas alegrias e dos meus pesares. Tínhamos os mesmos gostos, as mesmas ideias, os mesmos sentimentos. Compreendera não só a minha adolescente admiração por uma estátua, mas também a personalidade com que a minha imaginação animara e, portanto, a minha melancolia por haver assim subitamente perdido minha querida Urânia, no momento justamente em que mais preso a ela estava. Por mais de uma vez admirava, comigo, e, sorrindo de meus êxtases, qual irmão mais velho, zombando mesmo, um tanto vivamente, às vezes, da minha paixão por um ídolo, e a ponto de chamar-me Camilo Pigmalido. No fundo, porém, eu via perfeitamente que ele a amava também. Esse amigo, que seria arrebatado algum tempo mais tarde, em plena flor da mocidade, o bom Jorge Espero, espírito eminente e grande alma, cuja lembrança me há de ficar eternamente querida, era então secretário particular do diretor, e a sua afeição tão sincera me foi testemunhada nessa circunstância, por uma atenção tão amável quanto imprevista. Um dia, recolhendo-me à casa, vi, com espanto quase incrédulo, a formosa pêndula colocada em cima da minha chaminé, justamente defronte de mim. Era ela mesma. De que maneira, porém, se achava ali? Que caminho tomara? Donde viera? Soube que o ilustre autor do descobrimento de Netuno a enviara, a fim de ser consertada, à casa de um dos principais relojoeiros de Paris, e que este, tendo recebido da China uma antiga pêndula astronômica do mais alto interesse, propusera a troca, que fora aceita, e que Jorge Espero, incumbido da transação, comprara a escultura de Pradier para oferecer-me, em lembrança das lições de matemática que eu lhe havia dado. Com que alegria tornei a ver a minha Urânia! Com que felicidade saciei nela o meu olhar! Essa sedutora personificação da musa do céu nunca mais me deixou depois. Nas minhas horas de estudo, a bela estátua se conservava defronte de mim, parecendo recordar o discurso da deusa, a anunciar-me os destinos da astronomia, dirigir-me nas minhas adolescentes aspirações científicas. Depois, emoções mais apaixonadas puderam seduzir-me, cativar-me, perturbar meus sentidos. Jamais, porém, esquecerei o sentimento ideal que a musa das estrelas me inspirara, nem a viagem celeste em que ela me levou, nem os inesperados panoramas que desdobrou sobre a extensão e constituição do universo, nem a felicidade que me deu, assinalando definitivamente para a carreira, ao meu espírito, as calmas contemplações da natureza e da ciência. Segunda parte. Jorge Espero. 1. A vida, a investigação, o estudo. A ardente luz da tarde flutuava na atmosfera qual prodigiosa irradiação de ouro.
Das alturas de Passy, a vista alongava-se por sobre a imensa cidade, que, então mais do que nunca, era, não uma cidade, mas um mundo. A Exposição Universal de 1867 reunira em Paris Imperial todas as atrações e todas as seduções do século. As flores da civilização ali brilhavam com as suas mais vivas cores e se consumiam no próprio ardor de seus perfumes, morrendo em plena febre de adolescência. Os soberanos da Europa acabavam de ouvir ali uma retumbante fanfarra, que foi a última da monarquia. As ciências, as artes e indústrias semeavam as suas novas criações com prodigalidade inexaurível. Era uma espécie de embriaguez geral dos seres e das coisas. Marchavam batalhões, de música à frente, rápidos carros entrecruzavam-se de toda parte, milhões de homens se agitavam na poeira das avenidas, dos cais, dos bulevares, mas, essa mesma poeira, dourada pelos raios do sol poente, parecia uma auréola coroando a cidade esplêndida. Os altos edifícios, as cúpulas, as torres e os campanários iluminavam-se com os reflexos do astro incendido. Ouviam-se ao longe sons de orquestra misturados a confuso murmúrio de vozes e ruídos diversos. E essa luminosa tarde, completando o deslumbrante dia de verão, deixava na alma um sentimento de plenitude, de satisfação, de ventura. Havia em tudo uma espécie de simbólico resumo das manifestações da vitalidade de um grande povo, chegado ao apogeu da sua vida e da sua riqueza. Das alturas de Passy onde nos achamos, do terraço de um jardim suspenso, símile dos dias de Babilônia, sobre o indolente curso do rio, dois entes, apoiados à balaustrada de pedra, contemplam o ruidoso espetáculo. Dominando a superfície agitada do mar humano, mais ditosos em sua doce solidão do que todos os átomos daquele torvelinho, não pertencem ao mundo vulgar e pairam por sobre aquela agitação na límpida atmosfera da sua felicidade. Seus espíritos pensam, seus corações amam, ou para mais completamente exprimir o mesmo fato, suas almas vivem. Na juvenil beleza de sua 18ª primavera, deixa a moça correr o olhar sonhador sobre a apoteose do sol poente, ditosa por viver, mas feliz ainda por amar. Não pensa naqueles milhões de seres humanos que se agitam aos seus pés. Contempla, sem vê-lo, o ardente disco do sol que desce por detrás, das nuvens purpureadas do ocidente. Respira o ar perfumado dos pendões de rosas do jardim e sente em todo o seu ser a quietação de íntima felicidade, que lhe entoa no coração inefável cântico de amor. A loura cabeleira auréola a sua fronte em vaporoso nimbo e caem opulentos tufos até a cintura delgada e airosa. Seus olhos azuis, franjados de longos cílios negros, parecem um reflexo do anil do céu. Os braços e o colo de brancura láctea deixam adivinhar a carne diáfana feita de transparência e luz rosada. As faces e as orelhas são vivamente coloridas. O conjunto da sua pessoa lembra um tanto as marquesinhas dos pintores do 18º século, nascidas para uma vida desconhecida de que não deviam gozar por longo tempo. Está de pé. Seu companheiro, que há pouco lhe cingia o talhe com o braço, contemplando com ela o quadro de Paris, ouvindo com ela as ondas de harmonia espalhadas nos ares pela música da guarda imperial, está sentado a seu lado. Seus olhos esqueceram Paris e o ocaso do sol, para ver a graciosa amiguinha, e, sem se aperceber, a contempla com estranha e meiga fixidez, admirando-a, tal se pela primeira vez a visse, não podendo desprender-se daquele delicioso perfil, envolvendo no seu olhar qual em magnética carícia. O moço estudante conservava-se absorto nessa contemplação. Estudante, então era ainda aos 25 de idade? E não se é sempre. E o nosso mestre de então, o Sr. Chevreul, não se apelidava, ontem ainda, no seu 103º ano de idade, o mais antigo dos estudantes de França. Jorge, espero em muito boa hora terminará esses estudos de liceu que nada ensinam, salvo o método do trabalho,
e continuava a aprofundar, com infatigável ardor, os grandes problemas das ciências naturais. A astronomia, acima de tudo, havia, a princípio, apaixonado seu espírito e o conhecera precisamente, disso o leitor talvez se recorde, pela precedente narrativa, no Observatório de Paris, onde ingressara aos 16 de idade, e onde se fizera notar por uma singularidade, assaz estranha, a de não ter a menor ambição, nem desejar acesso algum. Na idade de 16, e assim na de 25, julgava-se que em vésperas da morte, acreditava talvez que, de fato, a vida passa veloz, e supérflua desejar alguma coisa além da ciência, ambicionar qualquer coisa além da felicidade de estudar e saber. Era pouco comunicativo, embora, no fundo, o seu caráter fosse o de uma criança jovial. De extrema delicadeza de sentimentos, suas relações com os homens eram, em geral, muito escassas, pois a menor desilusão lhe causava verdadeiro sofrimento. Sua boca, muito pequena e graciosamente desenhada, parecia estar sorrindo, se lhe examinava com atenção a comissura dos lábios, se não, parecia antes sisuda e feita para o silêncio. Seus olhos, cuja cor indecisa, recordando o verde e azul do horizonte do mar, mudava conforme a luz e conforme as emoções íntimas, eram ordinariamente de grande suavidade, em certas circunstâncias, porém, acreditar-se-ia que os inflamava o fogo do raio, ou que eram frios qual o aço. O olhar era profundo, às vezes insondável e mesmo estranho, enigmático. A orelha era pequena, graciosamente orlada, com o lóbulo bem destacado e de leve erguido, o que para os analistas é indício de finura de espírito. A fronte era vasta, embora a cabeça fosse pequena, aumentada por bonita cabeleira de sedosos anéis. A barba era fina, castanha igual aos cabelos, levemente frisada. De porte mediano, o conjunto pessoal era elegante, de uma elegância nata, cuidada sem pretensão, sem afetação. Não tínhamos tido camaradagem com ele, nem meus amigos, nem eu, em qualquer época. Nos dias de saída, nas horas de recreio, nunca estava presente. Perpetuamente mergulhado em seus estudos, ter-se-ia podido crer que se entregara sem trégua à busca da pedra filosofal, da quadratura do círculo ou do mútuo contínuo. Nunca lhe conheci amigo, senão eu, e ainda não estou bem certo de haver recebido todas as suas confidências. Talvez, em suma, não houvesse ocorrido outro acontecimento íntimo da sua vida além daquele de que me faço, hoje, historiador, e que eu pudesse exatamente conhecer por testemunho, e não no papel de confidente. O problema da alma era a obsessão contínua de seu pensamento. Às vezes, abismava-se na indagação do desconhecido com tal intensidade de ação cerebral, que sentia sob o crânio um formigamento em que todas as faculdades pensantes pareciam aniquilar-se. Isto acontecia principalmente quando, depois de haver longamente analisado as condições da imortalidade, via desaparecer de súbito diante dele a efêmera vida presente, e perante o seu ser mental abrir-se a eternidade sem fim. Em face desse espetáculo da alma em plena eternidade, queria saber. A visão do seu corpo pálido e gélido, amortalhado em sudário, estendido em um féretro, abandonado no fundo de estreita cova, derradeira e lúgubre morada, debaixo da relva onde o grilo murmura, não lhe consternava tanto o pensamento quanto a incerteza do futuro. Que serei eu? Que será feito de nós outros? Repetia qual um choque de ideia fixa no cérebro. Se morremos inteiramente, que inepta comédia da vida, com suas lutas e suas esperanças. Se somos imortais, que fazemos durante a interminável eternidade? De hoje a um século, onde estarei eu? Onde estarão todos os habitantes atuais da Terra? E os habitantes de todos os mundos? Morrer para sempre, para todo sempre, não ter existido senão um momento, que risão! Não fora melhor 100 vezes não ter nascido e não ter sofrido?
Mas, se o destino é viver eternamente, sem jamais poder mudar coisa alguma, a fatalidade que nos arrasta, tendo sempre em face a eternidade sem fim, como suportar o peso de semelhante destino? E é essa sorte que nos espera. Se algum dia nos fatigássemos da existência, ser-nos-ia vedado fugir-lhe, ser-nos-ia impossível pôr-lhe fim. Crueldade mais implacável ainda do que a de uma vida efêmera, esvaindo-se igual ao voo de um inseto na frescura da noite. Por quê, pois, nascemos? Para sofrer com a incerteza? Para não ver uma só de nossas esperanças manter-se em pés após o exame? Para viver, se não pensamos, iguais a idiotas, e, se pensamos, iguais a loucos? Nem fim, nem lógica em nada. E nos falam de um Deus bondoso. E há religiões, padres, pastores, rabinos, bonzos. Mas a humanidade não é mais do que uma raça de burlões e de burlados. A religião vale à pátria, e o sacerdote vale ao soldado. Os homens de todas as nações estão armados até os dentes, para entre-assassinarem-se entre si, feitos imbecis. E é o que eles podem fazer de mais sábio. É esse o melhor agradecimento que podem dirigir à natureza pelo inepto presente com que os mimoseou, dando-lhes a vida. Eu tentava acalmar-lhe os tormentos, as inquietações, tendo preparado para meu uso uma certa filosofia que me havia relativamente satisfeito. O temor da morte, dizia-lhe, parece-me absolutamente quimérico. Não há senão duas hipóteses a formular. Quando adormecemos todas as noites, podemos deixar de acordar na manhã seguinte, e essa ideia, quando nela pensamos, não nos impede de dormir. Portanto, ou primeiro, acabando tudo com a vida, não despertamos mais em parte alguma, e nesse caso é um sono que não foi terminado, que durará eternamente. Jamais saberemos coisa alguma a esse respeito. Ou segundo, sobrevivendo a alma ao corpo, despertamos algures para continuar a nossa atividade. Neste caso, o despertar não pode ser terrível, deve antes ser sedutor, tendo toda a existência a sua razão de ser, e achando toda a criatura, a mais ínfima e também a mais nobre, a felicidade no exercício de suas faculdades. Esse raciocínio parecia acalmá-lo, mas as inquietações da dúvida não tardavam a reaparecer, agudas quase espinhos. Às vezes, vagava solitário nos vastos cemitérios de Paris, buscando entre os túmulos as alamedas mais desertas, escutando o zunido do vento nas árvores, o frêmito das folhas secas nos caminhos, o olhar perdido entre as sepulturas retangulares apertadas umas contra as outras, monumentos talhados para os mortos e medidos estritamente sobre o nada da criatura humana. Outras vezes, afastava-se pelos arredores da grande cidade, através dos bosques, onde inefáveis melancolias suspiram, e, durante horas inteiras, caminhava falando consigo mesmo, demorando-se até a noite, à saída do luar, aos pálidos raios desse sol noturno que parece ter sido feito para os mortos. Algumas vezes também permanecia um longo dia inteiro no seu aposento da Praça do Panteão, aposento que lhe servia ao mesmo tempo de gabinete de trabalho, de quarto de dormir e de sala de recepção, e até a alta hora da noite dissecava um cérebro trazido da clínica, estudando ao microscópio as delgadas laminazinhas da substância parda. A incerteza das ciências chamadas positivas e a brusca parada do seu espírito na solução dos problemas lançavam-no então em violento desespero e, por mais de uma vez, o encontrei em inerte abatimento, com os olhos luzentes e fixos, as mãos ardendo em febre, o pulso agitado e intermitente. Em uma dessas crises mesmo, tendo sido obrigado a deixá-lo por algumas horas, acreditei não tornaria a encontrá-lo vivo, quando voltei pelas 5 horas da manhã. Tinha ele junto de si um vidro com cianeto de potássio, que procurou esconder a minha chegada. Logo, porém, recuperando a calma, com grande serenidade de espírito sorriu-me levemente. Para quê? Disse ele, se somos imortais,
Isto de nada serviria. Mas era para sabê-lo, mais depressa. Confessou-me nesse dia ter acreditado que era dolorosamente erguido pelos cabelos até a altura do teto, para cair depois, com todo o peso, no assoalho. A indiferença pública a respeito desse grande problema do destino humano, questão que aos seus olhos primava sobre todas as outras, pois que se trata da nossa existência ou do nosso nada, tinha o dom de exasperá-lo no mais alto grau. Não via em toda parte senão gente ocupada em interesses materiais, unicamente absorta pela bizarra ideia de ganhar dinheiro, consagrando todos o curso da vida, todos os seus dias, suas horas e seus minutos a esses interesses disfarçados sob as mais diversas formas, e não achavam nenhuma inteligência livre, independente, vivendo da vida do espírito. Parecia-lhe que os seres pensantes deviam, ao mesmo tempo em que viviam as vidas do corpo, pois que de outro modo não é possível, ao menos, não ficar escravos de uma organização tão grosseira e dedicar os melhores momentos à vida intelectual. A época em que começa esta narrativa, Jorge Espero já era célebre, e mesmo ilustre, pelos trabalhos científicos originais que publicara e por várias obras de alta literatura que haviam levado o seu nome às aclamações do mundo inteiro. Embora não tivesse ainda completado o seu 25º aniversário, mais de 1 milhão de leitores tinham lido os seus livros, obras que ele não havia escrito para o grosso público, mas que tinham alcançado o êxito de ser apreciadas, tanto pela maioria desejosa de instruir-se, quanto pela minoria esclarecida. Haviam-no proclamado mestre de uma escola nova e eminentes críticos, não lhe conhecendo a individualidade física, nem a idade, falavam de suas doutrinas. Porque se achava esse singular filósofo, esse estudante austero, aos pés de uma mocinha à hora do pôr do sol, sozinho com ela, no terraço onde acabamos de encontrá-los. Vai dizer o segmento desta narração. 2. Aparição, viagem à Noruega. Antélio, encontro no céu. Verdadeiramente estranho tinha sido o seu primeiro encontro. Contemplador apaixonado dos esplendores da natureza, sempre à cata de grandes espetáculos, o jovem naturalista empreendera, no verão precedente, a viagem à Noruega, com o fim de visitar os solitários fiordes, onde se engolfa o mar, e as montanhas de nevosos cimos que erguem acima das nuvens as frontes imaculadas, e, principalmente, com o vivo desejo de ali fazer um estudo especial das auroras boreais, essa grandiosa manifestação da vida do nosso planeta. Eu acompanhara nessa viagem os ocasos do sol, além dos fiordes calmos e profundos, os nascimentos do esplêndido astro sobre as montanhas, encantavam-lhe, em indizível emoção, a alma de artista e de poeta. Estivemos ali mais de um mês, percorrendo a pitoresca região que se estende de Cristiânia aos Alpes escandinavos. Ora, a Noruega era a pátria dessa filha do norte, que devia exercer tão rápida influência naquele coração não despertado. Estava a mocinha ali, a alguns passos dele, e no entanto foi no dia da nossa partida que o acaso, esse Deus dos antigos, resolveu pô-los em presença um do outro. A luz da manhã dourava os cimos longínquos. A moça norueguesa fora levada por seu pai ao alto de uma dessas montanhas, aonde se dirigem tantos excursionistas, qual acontece com a Suíça, para assistir ao nascer do sol, que, naquele dia, tinha sido esplêndido. E Cleia se afastara sozinha alguns metros, sobre um montículo isolado, para melhor distinguir certos pormenores da paisagem, quando, voltando o rosto para o lado oposto ao sol, a fim de abarcar o conjunto do horizonte, avistou, não mais na montanha nem na terra, mas no próprio céu, a sua imagem, a sua pessoa inteira, perfeitamente reconhecível. Uma auréola luminosa emoldurava-lhe a cabeça e as espáduas com uma brilhante coroa de glória, e um grande círculo aéreo, tenuamente tingido com as cambiantes cores do arco-íris, envolvia a misteriosa aparição.
Estupefata, abalada pela singularidade do espetáculo, ainda sob a impressão do esplendor do nascer do sol, não reparou logo que outra figura, um perfil de cabeça de homem, acompanhava a sua, vulto de viajante imóvel, em contemplação ante ela, lembrando essas estátuas de santos de pé sobre as pilastras das igrejas. A figura masculina e a sua estavam emolduradas pelo mesmo círculo aéreo. De repente, percebeu esse estranho perfil humano nos ares, julgou ser ludido de uma visão fantástica e, maravilhada, fez um gesto de surpresa e quase de susto. A imagem aérea reproduziu o mesmo gesto, e ela viu o espectro do viajante levar a mão ao chapéu e descobrir-se, semelhando uma saudação celeste, depois perder a nitidez dos contornos e esvaecer-se ao mesmo tempo em que a sua própria imagem. A transfiguração do Monte Tabor, onde os discípulos de Jesus avistaram subitamente no céu a imagem do Mestre, acompanhada das de Moisés e de Elias, não mergulhou as suas testemunhas em mais profundo pasmo do que a inocente Virgem da Noruega em presença daquele antélio, cuja teoria é conhecida de todos os meteorologistas. Essa aparição fixou-se na profundeza do seu pensamento como um sonho maravilhoso. Tinha chamado Pai, que ficara a pequena distância por detrás do montículo, porém, quando este chegou, tudo havia desaparecido. Pediu ela explicação, sem outra coisa obter, em resposta, senão uma dúvida, e quase a negativa da realidade do fenômeno. O excelente homem, antigo oficial superior, pertencia a essa categoria de sépticos esquivos, que negam pura e simplesmente quanto ignoram ou não compreendem. Em vão lhe afirmou a formosa menina que acabava de ver a sua imagem no céu, e mesmo a de um homem, que ela julgava moço e de gentil aspecto traço. Em vão contou os detalhes da aparição, e acrescentou que as figuras lhe haviam parecido acima do natural e se assemelhavam a vultos colossais. Declarou ele, com autoridade, e não sem ênfase, que o caso era dos de ilusões de óptica produzidas pela imaginação quando se tem dormido mal, principalmente na idade da adolescência. Na tarde do mesmo dia, porém, quando subíamos a bordo do vapor, reparei em uma jovem, de cabeleira um tanto original, que olhava para o meu amigo com ar francamente admirado. Estava ela no cais, de braço com o genitor, e permanecia imóvel qual a mulher de Ló transformada em estátua de sal. Mostrei a Jorge logo que chegamos ao navio, apenas, porém, volveu a cabeça para o lado dela, vi as faces da mocinha cobrirem-se de súbito rubor, e imediatamente desviou ela o olhar a fim de dirigi-lo para a roda da embarcação que começava a pôr-se em movimento. Não sei se Espero prestou atenção a isso. Pela manhã, não tínhamos visto, nem eu nem ele, o fenômeno aéreo, pelo menos no momento em que a mocinha estivera em nossa vizinhança, e nos ficara, ela própria, oculta por pequena moita de arbustos. Tinha sido principalmente o lado do Oriente, a magnificência do erguer do sol, que nos atraíra. Contudo saudou ele a Noruega, que deixava pesaroso, com o mesmo gesto com que festejara o sol nascente. E a desconhecida julgou ser para ela própria a saudação. 2 meses depois, em Paris, o Conde de K. recebia uma sociedade numerosa, a propósito de recente triunfo alcançado pela sua compatriota Christina Nilsson. A jovem norueguesa e seu pai, vindos a Paris passar uma parte do inverno, eram do número dos convidados, conheciam-se de longa data, compatriotas, sendo irmãs a Suécia e a Noruega. Quanto a mim e ao meu amigo, ali fomos pela primeira vez, e o convite era mesmo devido ao aparecimento do último livro de Espero, já assinalado por brilhante êxito. Sonhadora, pensativa, instruída pela sólida educação dos países do norte, ávida de conhecimentos, e Clea tinha já lido e relido com curiosidade esse livro um tanto místico, no qual o novo metafísico expusera as ansiedades da sua alma não satisfeita com os pensamentos de Pascal. Acrescentemos que ela própria havia, meses antes,
feito com êxito seus exames de preparatórios, e tendo renunciado ao estudo da medicina, que a princípio atentara, começava a iniciar-se com certa curiosidade nas novíssimas pesquisas da fisiologia psicológica. Quando anunciaram o Sr. Jorge Espero, parecera-lhe que acabava de entrar um amigo desconhecido, quase um confidente de seu espírito. Estremeceu, como que ferida de uma comoção elétrica. Ele, pouco mundano, tímido, constrangido nas reuniões de pessoas estranhas, não gostando de dançar, nem de jogar, nem de conversar, ficara no mesmo canto da sala, ao lado de alguns amigos, indiferentes às valsas e às quadrilhas, mas atento a 2 ou 3 obras-primas da música moderna interpretadas com sentimento, e a noite inteira se escoara sem que ele se houvesse aproximado dela, embora tivesse notado e, em toda aquela deslumbrante noite, não tivesse visto senão a ela. Por mais de uma vez, os seus olhares se haviam cruzado. Afinal, próximo das 2 horas da manhã, quando a reunião se ia tornando mais íntima, ousou aproximar-se dela, sem contudo dirigir-lhe a palavra. Foi ela quem primeiro lhe falou, para exprimir-lhe uma dúvida sobre a conclusão do seu livro. Lisonjeado, porém mais surpreendido ainda de saber que aquelas páginas de metafísica tinham uma leitora, e uma leitora daquela idade, o autor respondeu, muito desastradamente, serem tais pesquisas um tanto sérias para o sexo feminino. A jovem respondeu que as mulheres, as moças, não viviam exclusivamente absorvidas pelo exercício da facerice, e conhecia algumas que às vezes pensavam, pesquisavam, trabalhavam, estudavam. Falou com alguma vivacidade, para defender as mulheres contra o desdém científico de certos homens e sustentar a sua aptidão intelectual, e não lhe foi difícil ganhar uma causa da qual, aliás, o seu interlocutor não era de modo algum adversário. Esse novo livro, cujo êxito tinha sido imediato e estrondoso, apesar da gravidade do assunto, cercara o nome de Jorge Espero de uma verdadeira auréola de celebridade, e nas salas o brilhante escritor era, por toda a parte, acolhido com grande simpatia. Tinham os dois trocado apenas algumas palavras e ele se tornou logo o ponto de mira dos amigos da casa, sendo obrigado a responder a diversas perguntas que vieram interromper a conversação de ambos. Um dos mais eminentes críticos da época, Sainte-Beuve, havia precisamente consagrado um longo artigo à nova obra, e o próprio assunto do livro se tornou logo objeto da conversação geral. E Coleia se conservou de parte. Sentia, e nisso as mulheres raros se enganam, que fora notada pelo herói, que o pensamento dele já estava ligado ao seu por invisível fio, que, respondendo às perguntas mais ou menos triviais que lhe dirigiam, o seu espírito não estava inteiramente preso à conversação. Esse primeiro triunfo íntimo lhe bastava. Ela não desejava outros. E depois, reconhecera nesse perfil de homem o vulto da misteriosa aparição aérea e o moço viajante do vapor de Cristiânia. Nessa primeira entrevista não tardou ele em testemunhar-lhe entusiasmo pelos maravilhosos sítios da Noruega e contar-lhe a sua viagem. Intenso era nela o desejo de ouvir uma palavra, uma alusão qualquer ao fenômeno aéreo que tanto a impressionara, e não compreendia o silêncio do jovem, a sua discrição a respeito. Ele, não tendo observado Antélio no momento em que ela neste projetara a própria figura, não se surpreendera particularmente com um fenômeno que já observara diversas vezes, e em muito melhores condições estudara do alto da barquinha de um aeróstato, e nada tendo de especial observado, no caso da jovem, também nada tinha que dizer. Não lhe acudiu tão pouco à memória o momento do embarque e, embora a loura mocinha não lhe parecesse inteiramente estranha, não se lembrava, entretanto, de tê-la visto antes. Quanto a mim, eu a havia reconhecido logo. Conversou dos lagos, dos rios, dos fiordes, das montanhas. Contou-lhe ela que a genitora morrera muito moça, enferma do coração, que o pai preferia a vida de Paris a de qualquer outra cidade e que, sem dúvida,
Não voltaria mais, se não raramente, à sua pátria. Notável afinidade de gostos e de ideias, viva simpatia mútua, uma estima recíproca estabelecerá logo intimidade entre ambos. Educada segundo os costumes ingleses, gozava da independência de espírito e da liberdade de ação que as mulheres da França não conhecem senão depois do casamento, e não se sentia detida por nenhuma das convenções sociais que, em nosso país, parecem destinadas a proteger a inocência e a virtude. Duas amigas de sua idade tinham vindo sozinhas a Paris, para terminar a educação musical, e viviam juntas em plena Babilônia parisiense, aliás em toda segurança, sem jamais terem desconfiado dos perigos de que se pretende que Paris está repleta. A moça recebeu as visitas de Jorge Espero tal qual seu pai telas havia recebido e, em poucas semanas, a afinidade de seus caracteres e de seus gostos os havia associado nos mesmos estudos, nas mesmas pesquisas, muitas vezes nos mesmos pensamentos. Quase todos os dias à tarde, arrastado por secreta atração, dirigia-se ele do bairro Latino às margens do Sena, que seguia até ao Trocadeiro, e passava várias horas com Ecleia, na biblioteca, ou no terraço do jardim, ou passeando no bosque. A primeira impressão, nascida da aparição celeste, ficara na alma de Ecleia. Considerava ela o jovem sábio, senão um deus ou um herói, ao menos no nível de homem superior aos seus contemporâneos. A leitura de suas obras robusteceu essa impressão e aumentou ainda. Sentiu por ele mais do que admiração, verdadeira veneração. Quando o conheceu pessoalmente, o grande homem não desceu de seu pedestal. Ela o achou tão eminente, tão transcendental em seus estudos, em seus trabalhos, em suas pesquisas, mas ao mesmo tempo tão simples, tão sincero, tão bom e tão indulgente para com todos e apanhando qualquer pretexto para ouvir pronunciar-lhe o nome, que teve de sofrer por vezes com algumas críticas de rivais, tão injustas para com ele, e começou a amá-lo com um sentimento quase maternal. E esse sentimento de afeição protetora já existirá no coração das donzelas. Talvez, mas com certeza ela o amou assim, a princípio. Creio ter dito antes que o fundo do caráter daquele pensador era um tanto melancólico, dessa melancolia da alma de que fala Pascal, e parece ser a nostalgia do céu. Procurava, com efeito, perpetuamente, a solução do eterno problema do to be or not to be, ser ou não ser, de Hamlet. Por vezes, ter-se-ia podido vê-lo triste, aterrorizado a ponto de morte. Mas, por singular contraste, quando os seus negros pensamentos se haviam, por assim dizer, consumido na elucubração e o cérebro, exausto, perdia a faculdade de vibrar ainda, dava-se nele uma espécie de repouso, um serenamento. A circulação do sangue vermelho reanimava-lhe a vida orgânica. Desaparecia o filósofo para ceder o lugar a uma criança quase ingênua, de alegria fácil, divertindo-se de tudo e de nada, tendo quase gostos feminis, amando as flores, os perfumes, a música, o sonho, passando horas a examinar a estrutura e a vida de modesta planta, subindo a muros, ou aparentando, às vezes, pasmosa negligência. 3. To be or not to be. Que é o ente humano, a natureza, o universo. Era precisamente essa fase de vida intelectual que tão intimamente tinha associado as duas criaturas. Ditosa de existir, na flor da sua primavera, abrindo-se à luz da vida, harpa vibrante de todas as harmonias da natureza. A formosa filha do norte sonhava ainda por vezes com os elfos e com as fadas do seu clima, com os anjos e com os mistérios da religião cristã, que lhe haviam acalentado a infância, mas, a sua devoção, a sua credulidade dos primeiros dias não lhe haviam obscurecido a razão, pois pensava livremente, procurava, de ânimo sincero, a verdade e, lamentando talvez acreditar mais no paraíso dos pregadores, sentia-se, contudo, animada do imperioso desejo de viver sempre. A morte parecia-lhe uma cruel injustiça.
Não tornara a reviver sua mãe estendida no leito de morte, formosa com todo o brilho dos seus janeiros, levada em pleno desabrochar das rosas a um cemitério vivente e perfumado, tudo cheio do canto das aves, e riscada subitamente do livro dos vivos, ao passo que a natureza inteira continuara a cantar, a florescer e luzir, não tornara mais a reviver, digo, o pálido semblante de sua mãe, sem que súbito calafrio lhe percorresse o corpo todo, da cabeça aos pés. Não, sua mãe não morrera. Não, ela própria não morreria, nem aos 30, nem mais tarde. E ele, morrer. Aquela sublime inteligência aniquilar-se pela parada do coração ou da respiração? Não, não era possível. Os homens se enganam. Saber-se-á algum dia. Pensava também, às vezes, nesses mistérios sob uma forma antes estética e sentimental do que científica, mas pensava neles. Todas as indagações, as dúvidas, o secreto fim das conversações, do seu apego, tão rápido talvez, ao amigo, tudo isso tinha por causa a sede imensa de saber que lhe abrasava a alma. Esperava nele, porque em seus escritos encontrara já a solução dos maiores problemas. Tinham-lhe eles ensinado a conhecer o universo, e acontecia que esse conhecimento era mais belo, mais vivaz, mais grandioso, mais poético do que os erros e as ilusões antigas. Desde o dia em que nesses livros aprendera que a vida do autor não tinha outro fim senão a procura da realidade, estava certa de que ele a acharia, e seu espírito se agarrava, se unia ao dele, talvez mais energicamente ainda do que o seu coração. Havia cerca de 3 meses que viviam assim, de uma vida intelectual comum, passando quase todos os dias algumas horas na leitura de memórias originais, escritas nas diferentes línguas, a respeito da filosofia científica, da teoria dos átomos, da física molecular, da química orgânica, da termodinâmica e das diversas ciências que têm por fim o conhecimento do ser, dissertando sobre as contradições aparentes ou reais das hipóteses, achando, às vezes, nos escritores puramente literários, relações e coincidências assaz surpreendentes com os axiomas científicos, admirando-se de certas presciências dos grandes autores. Essas leituras, pesquisas e comparações haviam sempre interessado pela eliminação que os seus espíritos, cada vez mais esclarecidos, se viam levados a fazer dos 9/10 dos escritores, cujas obras são absolutamente vazias, e da metade do último 10 cujos escritos têm apenas um valor superficial. Tendo assim limpado o campo da literatura, viviam com certa satisfação, na restrita sociedade dos espíritos superiores. Talvez entrasse nisso algum leve sentimento de orgulho. Um dia, Espero chegou mais cedo que de costume. Eureka! Exclamou. Mas retraindo-se prontamente, talvez. Apoiando-se à chaminé, onde crepitava vivo o fogo, enquanto a companheiro contemplava com seus grandes olhos cheios de curiosidade, começou a falar, com uma espécie de solenidade inconsciente, qual se estivesse conversando com o seu próprio espírito, na solidão de um bosque. Tudo quanto vemos não é mais do que aparência. A realidade é outra. O sol parece girar em torno de nós outros, levantar-se pela manhã e recolher-se à tarde, e a terra em que estamos parece imóvel. O contrário é que é a verdade. Habitamos em torno de um projétil turbilhonante, lançado no espaço por uma velocidade 75 vezes mais rápida do que a de uma bala de canhão. Harmonioso concerto vem encantar-nos os ouvidos. O som não existe, não passa de uma impressão dos nossos sentidos, produzida por vibrações do ar, de uma certa amplitude e de uma certa velocidade, vibrações silenciosas por si mesmas. Sem o nervo auditivo e sem o cérebro, não haveria sons. Na realidade não há senão movimento. O arco-íris abre o seu círculo radiante. A rosa e a centáurea, orvalhadas pela chuva, cintilam ao sol, a verde campina e o suco de ouro diversificam a planície com as suas vistosas cores.
Não há cores, não há luz, não há senão ondulações do éter que põem em vibração o nervo óptico. Aparências enganosas. O sol aquece e fecunda, o fogo queima. Não há calor, mas somente sensações. O calor, e assim a luz, não passa de um modo de movimento. Movimentos invisíveis, mas soberanos, supremos. Eis aqui uma forte trave de ferro, dessas que geralmente se empregam nas construções. Está colocada no vácuo, a 10 metros de altura, sobre duas paredes, nas quais se apoiam as respectivas extremidades. É sólida, com certeza. No centro dela foi posto um peso de 1.000, 2.000, 10.000 quilogramas, e esse peso enorme ela nem mesmo sente, muito será verificar-se, com o nível, uma imperceptível flexão. No entanto, essa trave é composta de moléculas que não se tocam, que estão em vibração perpétua, que se afastam umas das outras sob a influência do calor e se aproximam sob a do frio. Digam-me, por favor, que é que constitui a solidez dessa barra de ferro? Seus átomos materiais? Certamente não, pois eles não se tocam. Essa solidez reside na atração molecular, isto é, em uma força imaterial. Falando, de modo absoluto, o sólido não existe. Tomemos nas mãos uma pesada barra de ferro. Essa barra é composta de moléculas invisíveis, que não se tocam também. A continuidade que a superfície dessa barra parece ter e a sua aparente solidez são puras ilusões. Para o espírito que analisasse a sua íntima estrutura seria um turbilhão de mosquitos, lembrando os que redemoinham na atmosfera dos dias de verão. Aqueçamos essa barra que nos parece sólida, ela se derreterá. Aqueçamo-la mais, ela se evaporará, sem por isso mudar de natureza, líquido ou gás, será sempre ferro. Estamos neste momento em uma casa. Todas estas paredes, soalhos, tapetes, móveis e esta chaminé de mármore são compostos de moléculas que também não se tocam. E todas estas moléculas, constitutivas dos corpos, se acham em movimento de circulação, umas em torno das outras. Nosso corpo está no mesmo caso. É formado por uma circulação perpétua de moléculas, é uma flama incessantemente consumida e renovada, é um rio a cuja borda vem a gente sentar-se, acreditando ver sempre a mesma água, mas onde o curso perpétuo das coisas traz uma água sempre nova. Cada glóbulo de nosso sangue é um mundo, e dele possuímos 5 milhões por milímetro cúbico. Sucessivamente, sem parada nem trégua, em nossas artérias e veias, em nossa carne, em nosso cérebro, tudo circula, tudo caminha, tudo se precipita, em um turbilhão vital, proporcionalmente tão rápido quanto o dos corpos celestes. Molécula por molécula, o nosso cérebro, o nosso crânio, os nossos olhos, os nossos nervos e a nossa carne se renovam sem descanso e tão rapidamente que, em alguns meses, o nosso corpo é reconstituído no todo. Partindo de considerações fundadas nas atrações moleculares, tem-se calculado que, em uma gotinha minúscula de água obtida com auxílio da ponta de um alfinete, gotinha visível a olho nu, medindo 1 milésimo de milímetro cúbico, há mais de 225 milhões de moléculas. Em uma cabeça de alfinete não há menos de 8 sextilhões de átomos, seja 8.000 bilhões de bilhões, e esses átomos são separados uns dos outros por distâncias consideravelmente maiores do que as suas dimensões, sendo aliás essas dimensões invisíveis mesmo ao mais poderoso microscópio. Se quisesse contar o número desses átomos contidos em uma cabeça de alfinete, destacando-se, por pensamento, 1 milhar por segundo, fora necessário continuar essa operação durante 2.530 séculos para acabar a contagem. Em uma gota de água, em uma cabeça de alfinete, há incomparavelmente mais átomos do que estrelas em todo o céu conhecido dos astrônomos, armados dos mais poderosos telescópios. Quem sustenta, no vácuo eterno, a Terra,
o Sol e todos os astros do universo. Quem sustenta essa longa trave de ferro posta entre duas paredes e sobre a qual se vão edificar vários andares? Quem sustenta a forma de todos os corpos? A força. O universo, as coisas e as criaturas, tudo quanto vemos é formado de átomos invisíveis e imponderáveis. O universo é um dinamismo. Deus é a alma universal, in vivimus, movimur et sumus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. De igual modo que a alma é a força que move o corpo, assim o ser infinito é a força que move o universo. A teoria puramente mecânica do universo fica incompleta para a análise que penetra no fundo das coisas. A vontade humana é fraca, em verdade, com relação às forças cósmicas. Entretanto, enviando um trem de Paris a Marsella, um navio de Marsella a Suez, eu desloco, livremente, uma parte infinitesimal da massa terrestre, e modifico o curso da Lua. Cegos do 19º século, voltai ao cisne de Mantua, Virgílio, mens agitate molem. Se disseco a matéria, encontro, no fundo de tudo, o átomo invisível, a matéria desaparece, esvai-se em fumo. Se os meus olhos tivessem o poder de divisar a realidade, veriam através das paredes, formadas de moléculas separadas, através dos corpos, turbilhões atômicos. Os nossos olhos de carne não veem o que existe. É com o olhar do espírito que cumpre ver. Não nos fiemos no único testemunho dos nossos sentidos. Há tantas estrelas acima de nossas cabeças durante o dia quantas há durante a noite. Não há na natureza nem astronomia, nem física, nem química, nem mecânica. Esses são métodos subjetivos de observação. Há apenas uma única unidade. O infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno. O espaço é infinito sem ser grande. A duração é eterna sem ser longa. Estrelas e átomos são um. A unidade do universo é constituída pela força invisível, imponderável, imaterial, que move os átomos. Se um só destes cessasse de ser movido pela força, o universo estacaria. A Terra gira em torno do Sol, o Sol gravita em torno de um foco sideral, móvel também. Os milhões, os bilhões de sóis que povoam o universo correm com maior velocidade do que os projéteis da pólvora. Essas estrelas que nos parecem imóveis são outros tantos sóis arremessados no eterno vácuo, com a velocidade de 10, 20, 30 milhões de quilômetros por dia, correndo todos para um fim ignorado. Sóis, planetas, terras, satélites, cometas errantes. O ponto fixo, o centro de gravidade buscado pelo analista, foge à medida que o buscam e, na realidade, não existe em parte alguma. Os átomos que constituem os corpos movem-se relativamente com a mesma velocidade que as estrelas no céu. O movimento tudo rege, tudo forma. O átomo invisível é o ponto de aplicação da força. O que constitui essencialmente o ser humano, o que organiza, não é a sua substância material, não é nem o protoplasma, nem a célula, nem essas maravilhosas e fecundas associações do carbono com o hidrogênio, o oxigênio e o azoto, é a força anímica, invisível, imaterial. É ela quem agrupa, dirige e retém associadas as inúmeras moléculas que compõem a admirável harmonia do corpo vivente. A matéria e a energia jamais foram vistas separadas uma da outra. A existência de uma implica a existência da outra. Há talvez identidade substancial de uma e de outra. Que o corpo se desagregue de uma só vez após a morte, ou se desagregue lentamente e se renove perpetuamente durante a vida, pouco importa. A alma fica. O átomo psíquico organizador é o centro dessa força. Também ele é indestrutível. O que vemos é enganador. O real é o invisível. E começou a caminhar a largos passos. A moço escutara com a atenção de quem escuta um apóstolo muito querido, e, embora ele não tivesse, de fato, falado senão para ela,
Não parecera prestar atenção à sua presença, tão imóvel e silenciosa ela se conservara. Aproximou-se dele e tomou-lhe, nas suas, uma das mãos. Oh! Disse, se ainda não